Mais um bloco do LATA, localização, automação e tramitação ágil no eProc. Nos blocos anteriores, talvez tenham percebido que minha voz quase foi embora. Dei uma pausa e agora vamos continuar aí caminhando para o final. É uma série curtinha, o intuito era contribuir, de alguma maneira, se for possível, nessa parte aí da estrutura de localizadores que eu tenho percebido que depois que o usuário aprende a falar o EproCase, tem sido alvo de grande curiosidade o caminhar do processo pela estrutura de localizadores. Já falamos a respeito dos localizadores propriamente ditos, o conceito, as classificações, as trocas, as telas que mais utilizam o- as telas de aplicação pura do conceito de localizador. E em blocos anteriores em blocos anteriores nós falamos da relação dos localizadores e dos eventos, e falei de localizador de sistema, a estrutura inicial de localizadores e um fluxo inicial de localizadores no sistema. Vamos agora falar de localizadores, automação e tramitação ágil. Automação e tramitação ágil operam com os localizadores. O ponto de partida para a automação e a tramitação ágil são os localizadores. Isso porque, quando o lindo do EPROC começou, lá nos seus primórdios, o avanço para a época foi a troca automática de localizadores. E depois o pessoal que criou o EPROC, o pessoal do TRF da quarta, continuou evoluindo o sistema e hoje ele já faz muito, muito mais coisas. E que comentarei daqui a pouco. Vamos para o quadro. Vamos para o quadro e o tema aqui agora são localizadores personalizados e estrutura complementar de localizadores. Em bloco anterior, eu comentei que o eProc tem localizadores de sistema. Eles são apresentados no painel do usuário e é um conjunto mínimo para que os usuários comecem a trabalhar. E quem não trabalha com localizadores personalizados, quem não trabalha com localizadores personalizados, terá que trabalhar necessariamente, só lhes resta trabalhar com esses localizadores de sistema. E aí os localizadores de sistema estão armazenados no painel do usuário. Então o usuário vai administrar esses localizadores de sistema no seu painel. Então a sua vida vai ser conferir o painel do servidor, o painel do diretor. Vai ser acompanhar por lá. Esses localizadores de sistema, eles têm uma estrutura inicial. E eu comentei que a estrutura inicial, um resuminho dela, uma forma como ela pode ser resumida. Eu costumo fazer a metáfora que a estrutura de localizadores é uma amarelinha, que os pés do processo ficam pulando até que eles chegam, até que eles chegam na baixa, no localizador baixa, na situação baixados. Não comentei, mas posso falar daqui a pouco, é que além da relação localizador-evento, ainda existe uma relação do localizador, do evento e da situação. Porque aqui estão, por exemplo, três situações importantes do processo. A situação remetido, a situação remetido, a situação suspensos e a situação baixado. Então, além de localizadores, eles são situação do processo. Eles são situação do processo. Então, remetido, quando o processo não está no cartório, os suspensos e o baixado, quando o processo não está mais em tramitação, ele não está mais na situação movimento.
E aqui no remetido, no suspenso e no baixado, nessas três situações, o processo está parado. E quando ele está em petição, em decurso de prazo, e quando ele está quando concluído, ele está parado também, é uma marcha que o processo fica parado. E nos petições e no decurso de prazo, o processo está em movimento. Então, o ponto de partida, para quem não tem fluxograma, para quem não tem uma divisão de tarefas, como eu disse em um bloco anterior, você pode partir do fluxograma para a estrutura de localizadores, ou se você não tem um fluxograma, se for difícil de fazer, se ninguém quiser fazer, enfim, se não sair um fluxograma, aí uma possibilidade é fazer o caminho contrário, é vir da estrutura de localizadores e a partir dela montar um fluxo de tarefas. Então, essa aqui é a estrutura mínima que o seu EPROC vai apresentar. Está aqui a representação da amarelinha do seu processo quando o EPROC chega. No bloco anterior, eu também comentei, eu fiz uma representação gráfica do caminho, né? Esse aqui é como se fosse um mapinha aí de uma estrutura virtual, como que o processo ele anda, ele nasce numa petição, ele surge, ele cai no EPROC, ele nasce no EPROC por meio da petição inicial e há um ciclo que costuma se repetir. O que quando de onde eu tirei essa ideia, de onde eu tirei esse desenho que eu fiz? Isso aqui a partir de análise de árvore de eventos. Existem pessoas que não usam a árvore de eventos e elas não sentem isso aqui com tanta nitidez. Para mim é muito nítido porque eu não uso a árvore comum. Eu já disse lá no meme. Eu uso no telas comentadas, eu uso a árvore de eventos. A árvore de eventos é um diário. E é muito nítido o padrão de repetição. Petição inicial, conclusão, evento mais minuta. Aqui no meio do caminho tem uma intimação, depois tem um aguarda-prazo. Do aguarda-prazo, ou vem o decurso de prazo, ou vem uma petição. E depois que um prazo acaba ou que uma petição é juntada, ele pode, é muito comum, é mais frequente que ele volte à conclusão para ficar repetindo esse ciclo, ou ou ainda pode ter um caminho duplo, ele pode tanto ir para a conclusão, quanto ele também pode, outras situações, por exemplo, de expedição de mandado, fiz carta precatória, o uso de um sistema auxiliar, ou ele vai sair desse trilho aqui na cor preta, ele vai para o trilho roxo, para baixa, para suspensão, para remessa ou para outras situações. Você que é do penal, você que é do penal, por exemplo, uma das situações outros aqui é quando o processo ele fica tramitando diretamente entre a polícia, seja ela federal, seja ela civil, e o Ministério Público, seja ele federal, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público Estadual. Existe um evento no EPROC, o tramitação direta. A tramitação direta é quando o inquérito, ou seja lá qual forem os autos, eles ficam, seja lá qual for a peça, ela fica quicando, entre aspas, ali entre polícia e Ministério Público. É uma situação. Depois, ele é devolvido para o cartório e ele volta para esse circuitinho aqui. Então, ajuda bastante ter a noção que os seus processos vão andar nesse fluxo aqui e o fluxo de localizadores inicial é esse aqui e o e entender esse caminho que o processo faz no EPROC, eu digo que daqui já é possível montar já uma estrutura de localizadores, já dá para começar aí a rascunhar uma estrutura de localizadores mesmo sem um fluxo de tarefa, e depois ela pode ser adaptada. Agora que eu gastei aí praticamente 10 minutos recapitulando as ideias do bloco anterior, eu vou finalizar essa ideia com esse tópico aqui, localizadores personalizados e estrutura complementar de localizadores. Então aqui está novamente
a estrutura de localizadores, parte da estrutura, existem outros localizadores, mas esses aqui são aqueles que a gente verifica por onde o processo anda. Eu vou botar aqui, vou mudar aqui de cor, vou botar a cor roxa. Os localizadores, esses aqui são localizadores de sistema. O seu trabalho de usuário no eProc, além de movimentar os processos e tudo, os usuários do eProc terão um outro trabalhinho. Eu acho divertido. E depois do tempo inicial investido na criação da estrutura complementar de localizadores, depois o trabalho é só eu gerenciar o processo, aí ele passa a andar praticamente sozinho no cartório. Grandes cartórios aí que altamente, altamente automatizados, eles investiram nessa estrutura complementar. Então, esses são os localizadores de fábrica e os localizadores complementares são os localizadores personalizados são aqueles que o usuário vai criar. E depois que ele cria localizadores complementares, ele pode fazer automações e e a tramitação ágil e completar os espacinhos que estão aqui. No bloco anterior, então, por exemplo, nesse caminho aqui, entre a petição inicial e entre a petição, então o usuário ele pode nesse trilho, quais os localizadores que ele pode acrescentar a esse caminho, uma sugestão, baseado, por exemplo, na nossa experiência aqui. Então, eu disse anteriormente que vocês podem criar localizadores para processos com conclusão aberta. Podem ou não. Se vocês não trabalharem com a tramitação ágil, pedindo para ela abrir a conclusão, ou mesmo que você peça para a conclusão ágil trabalhar com conclusão, vocês podem criar um localizador para armazenar processos, ou você com conclusão aberta, indicando que o processo já está com a conclusão aberta, é uma possibilidade. Ainda vocês podem criar um localizador para reunir decisões que já estão com minutas. Vocês podem criar um localizador que armazene apenas para indicar processos que estão para assinatura, mas não substituam o status. Quem vai assinar vai encontrar o processo para assinatura por meio do status. Aqui é apenas para um controle do volume de minutas que estão aguardando assinatura, mas para localizar a minuta, o usuário vai utilizar o status. Eu vou colocar a palavra em status aqui para chamar a atenção que nada substitui, não é recomendável substituir o status por outro mecanismo para disponibilizar a minuta para assinatura. Trabalhem com o status, principalmente o para assinar. O localizador para assinar é apenas para ter uma lista, para ter uma ideia de com quantas minutas estão ali aguardando a assinatura. Então, pode complementar essa estrutura inicial de localizadores do eProc. Localizadores para indicar em conclusão, localizadores para indicar assinatura, e esse para assinar, ele ainda pode ser um para assinar das falas do juiz, um para assinar das falas do juiz, né, despacho, decisão e sentença, e um para assinar dos demais expedientes do cartório, mandado, carta, ofício, precatória. Aqui, por exemplo, na minha secretaria, existe o para assinar
dos expedientes. Eu trabalho com o para-assinar dos expedientes e o para-assinar das falas do juiz separado. Então, existe aqui um para-assinar. Depois de um decurso de prazo, como eu disse mais cedo, depois do decurso de prazo, como eu disse mais cedo, existe um localizador que eu costumo chamar de prosseguimento, para dar andamento aos processos em que o prazo acabou. Existe um localizador de prosseguimento, quando chega ao fim de um prazo e o sistema possibilita, se seu fluxo comportar isso aqui, se a dinâmica do seu trabalho comportar, é possível até que após o fim de um prazo em uma classe processual seja aberta uma conclusão. Nem sempre será o caso, mas o sistema possibilita. Então, existe aí um localizador de prosseguimento. Então, como eu disse no vídeo mais cedo, com essa estrutura aqui já muito da estrutura de localizadores do cartório, ela avança. Nos suspensos, por exemplo, nos suspensos, aqui no cartório que eu trabalho, nós separávamos as suspensões. Nós tínhamos um localizador que separava as suspensões do artigo 40, porque nós éramos uma vara de competência mista, tinha execução fiscal. Nós temos uma suspensão do artigo 921 do CPC. Nós temos outros tipos de suspensão, suspensões outras que não se enquadram nessas. Então é possível complementar os suspensos e antes da baixa nós temos, por exemplo, um localizador de verificação de penhoras para que o processo de penhoras e outros tipos de restrição para verificar, para garantir que o processo vá para baixa, o processo seja baixado sem nenhuma restrição pendente, não ficar nada para trás depois que force a parte a parte a ter que pedir para uma liberação de uma coisa que ficou para trás. Então, os localizadores complementares aí de destaque, né? O conclusão, o para assinar, o prosseguimento. E um detalhe, o PET, um processo, nasce com a petição inicial, obviamente, né? É o que dá, assim, via de regra, né? Não é 100%, mas 99% das vezes, vou fazer aqui uma estrelinha, o processo chega ao EPROC por meio do localizador petição inicial e é possível complementar esse petição inicial. Ele pode passar por automação para separar as classes. Então, dá para fazer uma automação aqui no petição inicial, dá para fazer uma automação para separar por classe. Quem trabalha com vara mista e quer separar as iniciais por classe é uma possibilidade. O processo, depois de um prazo, tanto pode chegar uma petição, quanto pode chegar também um outro tipo de documento. São juntados aos processos, além das petições também chegam os expedientes, como as cartas e os mandados. Dá para fazer uma automação para separar os expedientes negativos e os positivos, carta, mandado. Então, aqui também vai chegar as petições ou também vai chegar os expedientes. E dos expedientes, nós aqui trabalhamos com uma automação, existe um localizador, que é o localizador aguarda devolução de expediente. A gente separa as petições dos mandados. Então a gente aqui separa. O EPROC tem um localizador de fábrica, que é o diligência positiva,
o diligência positiva e o diligência negativa e o parcialmente positivo. Ele já faz isso de fábrica. Nós aqui separamos os expedientes também pelas classes, é uma possibilidade. O EPROC possibilita você separar tudinho. Para quem é da turma da separação e da catalogação, o EPROC permite. Então, mesmo que você não tenha um fluxo de tarefas, eu acredito que por esse desenho, o seu cartório vai caminhar em cima de algo, ele pode caminhar em cima de algo parecido com isso aqui. E detalhe, também o EPROC já permite que quando um processo estiver suspenso, principalmente em processo de execução, ele tire o processo da suspensão e já leve diretamente para cá, para a conclusão. Ele já leve para cá. Ele pode, o EPROC com tramitação ágil permite tirar da suspensão, inserir a conclusão e quem trabalhar com localizador de conclusão já vai direto para lá. Na minha realidade, eu cortei o localizador de conclusão, porque os processos meus que estão com petição para análise e com conclusão aberta, eles vêm para o meu localizador, que não se chama conclusão, são os localizadores de processos que eu indico que tem que produzir minuta. Só um nome diferente. Pode ser o nome conclusão, quanto pode ser o nome que você desejar. Então, aqui os localizadores preto, aqui na cor preta, eu botei o mínimo. É o que o EPROC vai te entregar quando você trabalhar. Aqui em roxo, os localizadores, aqui é o que você pode acrescentar no caminho, é o que você pode acrescentar no caminho da petição inicial e da petição até chegar no baixado. Então, mesmo que você não tenha um fluxo de tarefas, independentemente disso, você já pode montar uma estrutura aí de localizadores e à medida que a divisão de tarefas ela muda ou ela se aperfeiçoa, é só vir aqui na sua representação gráfica aqui no seu caminho e adicionar os localizadores necessários. Eu vou encerrar esse bloco aqui e vou complementar no próximo bloco, dando sugestões aí. Eu vou apenas contar como é que está a minha estrutura aqui hoje. Se ela for útil aí para alguém, alguém pode se inspirar e a partir dela fazer as adaptações. Até o próximo bloco.